Oi, Lilia, que bom que você entrou aqui já adiantada, hein? Vamos aí esperar a Betânia entrar pra gente começar nosso papo. Henrique também tá entrando aí com a gente pra gente bater esse papo sobre transformação da realidade jurídica no Brasil, um assunto tão importante, né? E aí vamos esperar a Betânia aí entrar, a Betânia que é advogada aqui do estado de São Paulo. Ela vai entrar para a gente conversar bastante sobre como transformar a realidade da justiça no Brasil, né? A gente está aqui no perfil do grupo de Visual. É o primeiro grupo de pesquisa nacional a fim de descobrir qual é a receptividade da magistratura para as aplicações de Visual Law decorrentes do legal design, né? Então vamos descobrir com a Betânia qual é na prática o impacto e as motivações para que os advogados mesmo invistam nessa nova técnica, né? Vamos ver aí se ela consegue conectar com a gente. Bastante gente já entrando. Enquanto isso eu vou aqui me apresentando, depois... Desculpa, mas eu vou repetir depois quando a galera for entrando. Mas para quem não me conhece, eu sou a Júlia Fagundes. Tô me formando agora em publicidade e propaganda na USP e desde o início desse ano eu invisto no Visual Law. Aí, ó, a Betânia entrou. Invisto no Visual Law com a fundação da Ilustra, né? Que é a primeira agência do Brasil especializada em legal design e Visual Law. Então vamos ver aí. Chamar aqui a Betânia. Esse pessoal é pontual, hein? Boa noite, Carlos. Como que você tá? Obrigada aí por acompanhar nosso bate-papo. Primeira vez que eu faço live num perfil que não é o meu, gente. Muito engraçado. A minha imagem tá boa para vocês, meu som. Qualquer coisa vão avisando por aí. Boa. Não se esqueçam de deixar perguntas também, que a gente responde ao longo da live. Responde ou mais. A ideia aqui é bater um papo mesmo, né? Mais que perguntas e respostas. Já chamei a Betânia, vamos ver se ela consegue entrar. Boa, Lília, obrigada. Poliana também entrou. Boa noite para vocês. Vamos encerrar essa sexta-feira com muito conteúdo. Betânia teve algum problema aqui na conexão? Gente, fica admirada do sucesso de lives nesse horário de sexta-feira. E aí, Bê, tudo bom? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Que bom. Vamos dar uns minutinhos aí para a galera ir entrando? sim. Maravilha. Tava Você tá contando aí conseguindo para a me turma. ver e me ouvir bem? Eu tô perfeitamente. E vocês, gente? Tranquilo. Tava aí contando pra turma que eu nunca fiz live que não no perfil da Ilustra, né? Então é totalmente diferente a dinâmica, né? É, um Eu pouquinho até diferente fiquei mesmo. fazendo um monte de pergunta pra você, né? Como é que faz? Socorro! E aí vamos terminar essa semana com muita inovação, com muito conteúdo, inspiradas nessa advogada tão inovadora, para a semana que vem já começar os projetos a fundo. Isso aí. Vamos esperar até 18h05? Pode ser, sem problemas. Beleza. Boa noite, pessoal. Galera muito firme, né, na programação de lives. Plena sexta-feira à noite. Galera aqui, eu entrei, era 5 para 6, a galera já estava online. Super de olho no grupo. Muito bom. Acho que a gente pode começar se apresentando até a galera entrar. Uhum. Vamos começar então? Gente, muito boa noite, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Meu nome é Júlia Fagundes,
Eu sou a fundadora da Ilustra, @_ a Ilustra, que é uma agência de legal design, visual law e marketing jurídico. E estou hoje aqui numa programação totalmente especial no perfil do grupo Visual Law, que é o primeiro grupo do Brasil que se designa a pesquisar qual é a receptividade da magistratura diante de documentos que apliquem o Visual Law. Então, a gente vai conversar aqui com a Betânia sobre quais são as aplicações práticas disso na atuação de um advogado, quais foram as suas motivações, enfim. Acho que vai ser uma conversa bem legal, bem inspiradora para a gente começar a próxima semana com tudo, transformando a realidade jurídica do Brasil. Betânia, por favor, se apresente. Gente, boa noite. Meu nome é Betânia. Eu sou advogada há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu atuo nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eu sou pós-graduanda em Direito das Mulheres e sou pós-graduada em Ciências Criminais. Maravilhosa, gente. A Betânia é incrível acompanhar o trabalho dela, porque ela não para por um segundo. Ela, a cada dia ela tem um projeto novo e eu tento ao máximo acompanhar, lutar junto com ela. Adorei o vídeo que ela fez, inclusive confiram lá no Instagram dela, o vídeo que ela fez na luta pelo combate à violência doméstica e impulsionada pelo CNJ, né? Uma campanha muito importante. B, acho que a gente pode já começar a nossa conversa. Hum. Enquanto isso, eu queria relembrar o pessoal aí, o nosso chat está 100% aberto para vocês mandarem comentários, dúvidas, e a gente vai debatendo aqui para aprender sempre juntos, né? Uhum. B, queria que você começasse contando um pouco para a gente quais foram as situações da sua atuação na advocacia que te fizeram pensar que você precisava se inovar e participar da inovação desse sistema. Bom, eu tive a oportunidade no ano passado de participar de uma audiência na área criminal, né, que é meu principal assim, enfoque, minha principal área de atuação. E nessa audiência ficou muito nítido que a autoria assim, não estava comprovada, né? Uma denúncia de tráfico de drogas, porque no local dos fatos tinha várias pessoas que moravam naquele local, era um espaço só fechado com um portãozinho, mas todas as casas que tinham dentro daquele espaço eram abertas, então acabava que não dava para saber ao certo quem transitava por aqueles lugares, né? E no quarto onde foram localizadas as drogas, dormia uma menina e o irmão. Só que a mãe também utilizava aquele espaço para guardar algumas coisas. Então não dava para saber de quem era a droga que foi localizada, né? Então Uhum. me incomodou assim deixar chegar aquele ponto, né? Eu acredito que se a gente tivesse ido até o local, feito uma filmagem, né? Tivesse juntado isso, é um processo eletrônico, tivesse juntado isso por meio de um QR Code com uma petição bastante explicativa, com fotos, mostrando bem a dinâmica do local, eu acredito que o processo não tinha chegado à instrução, né? E ela poderia ter sido absolvida sumariamente. A gente conseguiu a absolvição na audiência de instrução e julgamento, graças a Deus deu tudo certo, mas foi algo que me incomodou. Eu fiquei pensando que se a gente tivesse tido, né, a oportunidade de fazer esse trabalho antes, não teria sido necessário isso, né? E o que eu vejo, né, nesse período assim de atuação profissional na advocacia, que realmente é necessário a gente se inovar cada vez mais, estudar, tá aí aberto para o que o mercado está oferecendo de novas possibilidades. E até por isso, Uhum. a Júlia falou que dos meus projetos, mas nesse período de pandemia, eu fiz um propósito comigo mesma, assim, de tentar fazer diversos cursos e, assim, muito fora assim, fora da minha área, entre aspas, né? Porque hoje a gente tem que ter uma atuação interdisciplinar. Então, fiz Uhum. curso de legal design, visual law, futurismo, curso de vendas. Então, fiz Gente, olha isso, estou falando. vários cursos diferentes, porque eu acho que é muito importante mesmo a gente ter contato, né, com outras temáticas para a gente se autodesenvolver, para a gente aprimorar o nosso trabalho. Com certeza. B, você é uma advogada inspiradora.
Para mim, que Obrigada. sou legal designer, é muito incrível conhecer profissionais do ramo jurídico como você. E aí, essa situação que você trouxe é para mostrar para o pessoal mesmo, né, que aqueles que se preocupam em promover a justiça social, de fato, estão pensando hoje em mudar a dinâmica da atuação jurídica. Isso Uhum. não só com fins comerciais, vendo que é necessário hoje se inovar no meio para não ficar para trás, para não ficar de fora, é de fato uma preocupação social. E isso também é o que me motivou a investir, me especializar no Visual Law. Mesmo aí a gente tem áreas tão diferentes, né? Eu que sou designer gráfica, você é advogada, e é muito bonito a gente construir essa rede que também é comprovada aí na composição do nosso grupo de pesquisa, né? Uhum. Um grupo composto por diversos profissionais de todo o Brasil, com áreas totalmente diferentes, muitas vezes, que têm o mesmo propósito, que é tornar a justiça mais acessível e enfrentar, transformar a realidade jurídica diante desses desafios que nos são impostos há muitos e muitos anos, né? Desde que a justiça brasileira, desde que o Estado Nacional se compôs, a gente vive nesse sistema jurídico que nunca se inovou tanto quanto ele tem se inovado hoje. E isso mudou muito também durante a quarentena, né? Muito Com interessante certeza. observar. E B, a segunda pergunta que eu queria te fazer é que existem diversos temas que estão ligados à aplicação da advocacia 4.0, né? Hoje a gente fala muito desse termo, muito da advocacia e da revolução 4.0. Alguns até classificam que a gente já está chegando ao patamar 5.0, que eu não sei se dá para a gente já afirmar isso, mas eu queria que você contextualizasse para a gente um pouco, sendo advogada, qual é, na prática, a vida e a atuação de um advogado 4.0? Bom, já tive algumas experiências, né, trabalhando em alguns escritórios de advocacia e eu vejo que é realmente necessário, né, a gente entrar aí nessa revolução e se renovar mesmo, né, utilizando de todas as ferramentas que a gente tem hoje possibilidade. Muitas pessoas acreditam que o que a gente vê aí de ferramentas na área jurídica vai acabar excluindo o papel do advogado, mas a minha visão não é Uhum, essa. Eu acho que a jurimetria, por exemplo, que apresenta uma possibilidade de você conseguir ter a noção se você pode ou não ganhar aquela demanda, se o juiz vai decidir favorável ou não ao seu pedido, é uma possibilidade incrível. Isso não vai excluir o trabalho do advogado, né? Acho que a gente tem que uhum. utilizar essas ferramentas, assim, humanizar o contato com o nosso cliente mesmo, né? Que o Visual Law, através dos princípios do Design Thinking, traz essa possibilidade. E a minha visão, assim, em relação à advocacia 4.0 é essa mesmo, né? Essa possibilidade de transmitir conteúdo jurídico informativo através do marketing digital e utilizar essas ferramentas, essas novas tecnologias, por exemplo, como o legal design, né? A jurimetria e tantas outras que a gente ouve falar para aí, para aprimorar mesmo a nossa atuação e possibilitar esse contato mais humanizado com o nosso cliente. Nossa, maravilhoso. Eu concordo 100% com você, que eu também ouço muito. Ai, mas ouvia, sobretudo, né? Antes de o tema da advocacia 4.0 ter essa dimensão que tem hoje. Eu ouvia bastante os advogados e até outros ramos de atuação dizendo que temiam que a tecnologia viesse para substituí-los. Afinal, muitas vezes a tecnologia, quando bem desenvolvida, em longo tempo, em longo prazo, ela se torna até muitas vezes mais barata do que a mão de obra humana, né? Uhum, Só que a advocacia ainda é uma atuação tão humana, é uma ciência social que está sempre em diversas alterações, passando por muitas mudanças. E que bom que hoje os atuantes da área param para refletir sobre como atender as necessidades originadas da realidade atual, né? Não uhum. mais dando continuidade ao modus operandi de sempre, daquilo que a gente aprende a gente não, que eu sou advogada, né? Mas que vocês aprendem no curso de direito, que afinal
é tá também, e eu vejo isso com o meu trabalho com as empresas júniores. Empresas júnior são centros de trabalho, de atuação, promovido por estudantes, né? Então, na USP, por exemplo, onde eu estudei, a empresa júnior do meu Instituto de Publicidade e Propaganda era uma agência de publicidade e propaganda estudantil, então, sem fins lucrativos, para a gente aprender. E a gente tem construído um trabalho muito legal, justamente para que os novos profissionais da área já vão para o mercado com essa nova mentalidade. E, enfim, é muito inspirador, é muito impactante essa abertura mesmo de dentro da faculdade. Acho que é algo muito necessário. Você E falou você da comentou. formação, desculpa te interromper. Eu Imagina. lembrei de algo aqui que eu acho que seria interessante, porque vejo que tem alguns advogados que estão acompanhando a live aqui com a gente. Essa Uhum, semana eu tive a oportunidade, a convite da Ingrid Wernick, que fez o curso comigo da Alex Design de Legal Design e Visual Law, de participar de uma mentoria chamada Águias da Advocacia. A gente teve um bate-papo muito legal, até recomendo quem quiser fazer essa mentoria inicial gratuita com ela e assim, seguir com o projeto dela de mentoria, que é bem bacana. E algo que a gente estava conversando é que a figura do advogado peticionante, assim, que só peticiona, ela realmente vai deixar de existir. Porque daqui a uns anos uhum. a gente vai ter um software que substitui esse trabalho. Você tem ali uma petição modelo que você vai conseguir localizar e pronto, o software vai te dar aquilo pronto de acordo com os fundamentos, artigos e tudo que você precisa. Só que isso não vai substituir o papel do advogado, né? Porque a gente necessita desse contato com outra pessoa, né? E o que eu vejo em relação à advocacia 0.0 mesmo é que a gente vai ter que se reinventar. Assim como nessa Uhum. pandemia, a gente está vendo que vários profissionais de várias áreas vão ter que se reinventar. Né? A gente está deixando, por Total. exemplo, de frequentar a academia para poder fazer academia em casa. Mas aí você entra em contato ali numa videochamada com o personal, liga sua câmera, ele vai assistir você fazendo seu treino. Então, Uhum. vários profissionais estão tendo que se reinventar hoje, né? Acho que isso não é algo que é exclusivo da advocacia, mas o que eu entendo é isso, né? Que não vai haver essa substituição. Né? A gente vai perder, assim, alguns papéis, como essa questão da petição e tal. Por isso a gente vai ter que se reinventar, né? Descobrir outras formas de atuação. Acho que o meu ponto de vista é esse mesmo. Ah, eu super concordo. Eu tenho visto isso mesmo diante dos advogados e também de todos os ramos do mercado com os quais eu tenho contato. Mesmo eu, assim como designer, como legal designer, tive que me reinventar de monte nessa quarentena, mesmo que antes eu já trabalhasse em home office, assim, não é só trabalhar de casa a questão, né? É também uma dificuldade de todos os clientes, é também estar em isolamento que para uma mente, para o exercício da criatividade, é um desafio também a gente encontrar outros meios de fomentar a criatividade, né? Então, é um desafio geral e que bom que essa visão surgiu, né? Que bom que a quarentena veio. É claro que ninguém queria e ela não é benéfica, claro que não, nesse cenário, mas que bom que ela está nos trazendo reflexões positivas e transformadoras de questões tão perpétuas, né? Que, como a gente estava falando antes, a atividade jurídica nunca passou por uma transformação tão forte quanto tem passado hoje. Inclusive o Bruno Feigelson, que é um grande nome da inovação jurídica aí, ele fala muito isso. A advocacia nunca mudou nos últimos 200 anos, se eu não me engano, ela não mudou tanto quanto mudou nesse. Então, é de fato uma questão que a qual a gente tem que se atentar, e acho que mais até do que se reinventar é, é melhorar, né? É um momento para a gente refletir como a gente pode trazer para a sociedade, como a gente pode atuar pelos bens que a gente quer para a sociedade. Não só desejando, né? Muitas vezes, ai, queria que fosse assim, queria que fosse assado, mas de fato atuando por essa transformação. Então, é de fato muito legal, e isso que você traz da multidisciplinaridade é um dos princípios da prática do legal design, né? Que a gente fala que o legal design ele pode ser caracterizado pela aplicação dos três princípios fundamentais do design na atividade jurídica, sendo esses três princípios a empatia, então esse olhar para o próximo, aquilo que eu estava falando de como eu posso trazer para a sociedade o que eu desejo para ela e para mim, incluindo, para mim incluso,
a colaboração, então justamente esse espírito de mais duas cabeças pensam melhor que uma, e a experimentação. Então tá sempre nessa reflexão do que pode ser melhorado a partir dos experimentos práticos, né? Que também é um intuito aqui desse grupo de pesquisa. E diante de tudo, todas essas ferramentas tecnológicas que você nos apresentou aí no ramo da advocacia 4.0, incluindo aí a geometria, a inteligência artificial, os softwares, tudo mais, o que te trouxe para um grupo de pesquisa e inclusive para todos esses cursos que você falou aqui para a gente, com foco em Visual Law e Legal Design? Bom, algo que eu sempre gostei muito de fazer foi assim, eu sou muito objetiva nas minhas petições. E eu sempre gosto, assim, de ter essa comunicação mais facilitada com o juiz, porque o que eu penso é que a gente tem, assim, né, o Poder Judiciário está abarrotado com o número de ações e processos. Então, se a gente não tiver uma comunicação clara e for bem objetivo nas nossas petições, fica difícil o juiz entender aquela mensagem que a gente está passando e até analisar o nosso pedido e, lógico, né, essa possibilidade de deferimento, que é sempre o que a gente quer, né? Sim, Então, claro. assim, eu sempre utilizei alguns elementos visuais, mas nunca tinha pensado que, tipo, isso tinha um nome, né, específico. Sempre Uhum, gostei, por exemplo, quando eu precisava demonstrar uma distância entre um lugar e outro, utilizar o Maps, o Mapeia, uhum. para poder demonstrar a questão de gastos, de deslocamento, né? Eu usei isso muito em petições de pedido de transferência de preso, em alguns casos. Quando a gente ia falar de parecer viciado, de penitenciário em relação à progressão de regime de preso, eu gostava de pegar alguns prints de notícias, inserir no meio da petição. Teve uma petição que eu tive a oportunidade de fazer também, uma ação de indenização contra uma concessionária grande de veículos aí, que a gente também utilizou vários recursos, eu e a advogada que eu trabalhei em parceria, vários recursos visuais ao longo da petição. Ficou uma petição, assim, bem bacana. A nossa ação foi julgada procedente, né, o nosso pedido. Então foi bem legal. E assim, eu nunca soube que isso teria um nome, enfim, nunca tinha estudado isso. E aí, quando entrou na quarentena, eu tive contato com esses cursos, né? Eu soube que essa prática que eu adotava, né? Lógico que um pouco mais aprimorada, que isso tinha um nome específico. E aí, o meu interesse em integrar o grupo e em realizar cursos nessa área. Muito legal. Mas é isso mesmo, né? Quem nunca viu uma audiência com um PowerPointzão ali para mostrar as razões da reclamação ou da defesa? Isso é muito antigo. A gente vê os filmes, documentários mostrando a realidade da justiça e essa técnica, essa estratégia Vulgo Operação é Lava muito... Jato, né? Socorro! Direto a volta. É isso mesmo. Só que agora isso tem um nome e não é só um nome como qualquer termo, assim. É um nome porque é acompanhado de ciência, é acompanhado de dados, é acompanhado de técnicas, de estudos e etc. Então, é de fato uma transformação muito interessante. Acho que o impacto é realmente muito positivo. Eu tenho um convívio grande com os dois lados da operação jurídica, que é a advocacia e a magistratura, e eu vejo os benefícios na prática para os dois lados, assim. De um lado, o sentimento de estar atuando pelo cliente, conquistar a sua diferenciação e por aí vai. E do lado da magistratura, a prática que lhes permite a melhor decisão ou a melhor atuação diante de um sistema que hoje impõe algumas metas, né, e tal, de um Uhum. sistema que tem proporcionalmente cerca de um processo por pessoa, por habitante brasileiro, então são muitas as demandas e de fato não são todas as vidas que podem esperar por uma decisão justa, né? Então isso acaba beneficiando todos os entes da sociedade, sendo eles trabalhadores do exercício da justiça, ou de fora como sociedade comum, me incluindo aí, que bom que eu tenho a oportunidade de atuar também nesse projeto que me torna muito, muito agradecida, muito feliz. E, Betânia,
Desde que você decidiu transformar a sua atuação jurídica, participando dessa transformação da advocacia brasileira para o patamar 4.0, o que você mudou na sua atuação jurídica? Bom, eu tenho tido assim um retorno muito bacana, né, do que eu venho construindo nas minhas redes sociais, aí com a divulgação de conteúdo jurídico informativo, né? Várias pessoas estão gostando, curtindo. Eu sempre tenho um feedback muito positivo disso. E assim, eu digo que na quarentena, até fiz uma live com uma advogada sobre isso esses dias. Eu nunca tive assim meses tão lucrativos iguais na quarentena. E isso está sendo muito bom e acredito que é fruto assim, de um trabalho forte, né, nas redes sociais, de estar construindo o meu nome, de ter investido no meu site, em estar assim, diariamente produzindo conteúdo jurídico informativo, né? Tive a oportunidade de fechar contrato de honorários por videochamada. Então, Legal. eu acho que é isso mesmo, né? Esse contrato que eu fechei de honorários por videochamada, inclusive, eu estou desenvolvendo uma petição e a gente utilizou bastante elementos visuais nela. Eu construí uma linha do tempo da vida do cliente para colocar na inicial, que ficou bem bacana, assim, por meio de um infográfico, né? A gente utilizou algumas tabelas de gastos que ele teve também. É uma ação revisional de alimentos com pedido de indenização, né? E aí a gente também construiu toda uma situação, assim, demonstrando para o juiz, né, a necessidade daquele cliente, do nosso cliente hoje e a época que foi estabelecida a pensão alimentícia, o tanto que era diferente. Então, Uhum. utilizei ali alguns elementos visuais para poder demonstrar a questão da porcentagem que o pai pagava naquela época, de quanto isso corresponde ao salário dele hoje, para a gente tentar conseguir aí, né, o êxito da nossa demanda. Não tive a Claro. oportunidade de apresentar isso para o cliente ainda, para poder identificar assim, qual foi a reação dele, o que ele achou desse nosso trabalho, mas eu acho que o feedback vai ser bem positivo. Fico muito feliz por você, viu? E sou testemunha de que os feedbacks são muito positivos mesmo. Te acompanho bastante nas redes. E aí você então mencionou duas mudanças práticas, né? Com vistas a essa sua participação na transformação da realidade jurídica do Brasil. Então você começou a investir nessa linguagem mais visual, acompanhada, é claro, da linguagem verbal, que é o que a gente chama de visual law, e também passou a investir na construção do seu marketing jurídico digital, né? Que é algo também que teve uma ascensão muito grande nesse período de quarentena, porque as relações interpessoais que antes eram estabelecidas de maneira suficiente para manter a relação entre os clientes e os advogados foi interrompida, foi impedida por circunstâncias maiores, né? Então, também é um eixo em que a advocacia precisou se reinventar. É claro que o marketing jurídico sempre existiu, mas ele se tornou agora ainda mais importante, porque o escritório, que é também um ponto de construção de marca, não é mais visitado, né? Pelo menos nesse período de isolamento social. Eu até vejo alguns escritórios se tornando 100% digitais diante dessa realidade, porque viram que é possível, né? Além da redução de gastos, existem algumas otimizações permitidas pelo sistema digital, inclusive até redução de gasto de tempo, etc., né? Maior produtividade de vez em quando. E para além disso, o que mudou na prática, assim, tipo, contando a sua vida real, o que mudou no modo como você enxerga e se relaciona com os seus clientes? Uma pergunta interessante. Para mim, até às vezes é um pouco complicado falar sobre isso, porque eu sempre trabalhei para escritório de advocacia, então acabava que eu assumi essa postura do advogado que peticiona, né? Como eu disse mais cedo e tal, Uhum, que isso às vezes vai acabar assim, deixando de existir daqui a um tempo por conta de todos esses softwares e tecnologias que a gente está vendo. uhum, Mas como nessa quarentena eu tive oportunidade de começar a atuar em alguns processos meus, né, angariar os meus próprios clientes junto a um colega que eu estou trabalhando em parceria. Então, eu acho que o que mudou, assim, principalmente em relação a cliente, é realmente esse processo de empatia, né, assim, procurar entender a dor dele, né,
É, quando a gente fez essa reunião por videochamada, foi bem interessante, assim, que até eu estava em casa e minha mãe estava me esperando para o almoço e ela, nossa, Betânia, a reunião foi tão demorada. Eu falei, realmente, assim, eu gastei uma hora e pouco do meu dia ali conversando com aquela pessoa, mas foi tão bacana, porque eu acho que ele conseguiu passar tudo pra gente que ele estava sentindo, né? A gente já tinha Sim. deixado algumas perguntas previamente preparadas, mas foi muito bom, assim, ouvir esse relato, ter esse olhar mais atento para a dor dele, né, para o que ele necessitava. Então, eu acho que, assim, a minha principal mudança foi trabalhar mesmo esse processo mais empático nas Muito relações. bacana. Isso tem muita relação também com a aplicação que a gente tanto comenta hoje do design thinking na prática jurídica, né? Mas mesmo o design thinking, ele é uma forma de aplicar todos esses princípios de design em diversos ramos do mercado. É a metodologia mais aplicada para que isso se torne prática. E mesmo na minha atuação enquanto legal designer, acontece isso de precisar de uma longa conversa para que eu consiga entender de fato qual é a real necessidade do meu cliente. Porque muitas vezes, acredito que isso seja comum também na sua atuação como advogada, a pessoa traz para a gente o que ela vê como problema. Mas muitas vezes isso é a ponta do iceberg que tem uma raiz muito mais profunda, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ser contratada por uma empresa para que a gente aplicasse o Visual Law sobre os seus documentos jurídicos e elaborasse um documento ilustrativo, um infográfico, mostrando para os clientes dela quais os impactos da sua aplicação de Visual Law sobre contratos. E na prática do design thinking mesmo, eles me contando toda qual é o caráter da clientela deles, quais são as necessidades, quais são as soluções ali procuradas, como que eles oferecem essas soluções, etc e tal. Eles acabaram me contando que a apresentação institucional e a proposta comercial deles era enviada num Word. E aí eu falei, gente, mas e aí vocês, tipo, eu comigo, né? Depois a gente foi elaborando mais perguntas, chegando juntos à solução, mas eu comigo, como é que a gente vai apresentar um contrato que aplique Visual e um material ilustrativo de Visual se o material básico, o primeiro contato com a empresa, que é com a apresentação institucional, é enviado em um texto limpo, assim, texto corrido, que muitas vezes não permite ao cliente nem a vontade de fato conhecer a essência daquela empresa. Então a gente viu que havia uma necessidade anterior, a gente logo encontrou, planejou juntos a solução para que aquilo que a gente tinha pensado anteriormente também fosse possível junto, e isso trouxe um impacto imenso para a empresa com todas essas soluções que a gente encontrou juntos, né? Aquele princípio da colaboratividade. É muito legal. E quais você observou que são os resultados na sua carreira mesmo, da receptividade dos clientes, da satisfação deles, para além da lucratividade que você já relatou, isso é muito bom, que aumentou agora nesses últimos tempos. Então, como eu comecei a construir essa ideia tem, assim, pouco tempo, né? Eu ainda não consegui observar, assim, esse resultado ainda de satisfação dos clientes e tudo, porque acabei que eu fui fazendo os cursos, fui tentando me aprimorar e construindo protótipos meus, assim, para poder aplicar, mas ainda não tive essa oportunidade de apresentar esse resultado de fato ainda para um cliente. Então, não tive essa oportunidade ainda. Eu queria aproveitar Mas a só para gente poder manda. lembrar aqui, teve uma pergunta aqui mais cedo do Carlos Ah, Henrique boa. Falcão, que perguntou qual que é a mentoria que eu falei. A mentoria, Carlos, se chama Águias da Advocacia. Você pode procurar no Instagram, eu vou colocar o nome da advogada aqui, ela chama Ingrid Wernick. O projeto dela é bem legal. Desculpa te É interromper. isso mesmo. Imagina, fica super à vontade aqui. A ideia é a gente bater um bate-papo bem natural também. Gente, lembrando vocês de mandar mais perguntas, que a gente sempre fica muito feliz de fugir dessa conversa aqui paralela entre a gente. E, bom, Betânia,
E diante de todas essas possibilidades de atuação dos advogados também na transformação da realidade jurídica brasileira, o que você acha que é o maior desafio para quem está investindo nesse ramo? Eu acho que o maior desafio é que eu ainda sinto que o mercado jurídico ele é um pouco assim conservador, digamos assim, um pouco fechado para essas inovações. Por isso que eu acho que o grupo tem muito a contribuir, Sim. porque eu particularmente ainda me sinto às vezes um pouco, deixa eu tentar pensar qual que é a palavra, mas não é, eu acho que receosa, sabe, de apresentar uma petição com muitos elementos visuais, porque eu não Uhum, sei como é que o magistrado que está ali ele vai receber a minha petição, né? Então, claro. eu acho que o trabalho do grupo em realizar essa pesquisa, a gente fazer esse levantamento sobre a visão dos magistrados mesmo, né, da utilização desses elementos, né, dessa ferramenta aí do Visual Law, acho que tem muito a contribuir para que os advogados se arrisquem mais e utilizem mais esse recurso. Muito legal, até para a gente saber, né? Porque é, a minha percepção sobre isso, particularmente, é que existem muitos magistrados também preocupados com o tradicionalismo exagerado do sistema de justiça. Também preocupados em encontrar maneiras de otimização da sua própria atuação, de aceleramento, de otimização dos resultados, promoção da justiça de fato. O que acontece, ao meu ver, é que nunca houve uma tentativa de relação, de conexão entre os órgãos de justiça e a sociedade civil, aí incluindo também os advogados, né? Então a Uhum. gente vê lá os órgãos de justiça funcionando no seu canto, a gente aqui, cidadãos comuns, meros mortais, digamos assim, trabalhando do nosso, e nunca tivemos nenhum meio para nos comunicarmos com os juízes e desembargadores e descobrir de fato o que eles pensam sobre esse modus operandi que ainda vigora hoje. E aí, esse é o intuito também do grupo de pesquisa, né? A gente contatar os juízes de início de primeiro grau para saber, de fato, o que eles pensam que pode otimizar as relações processuais, pode otimizar a promoção da justiça e qual o papel do vigiolão nisso. E ainda também sobre esse receio que a gente tem, eu que sigo a minha carreira totalmente me especializando na aplicação do Visual, eu também sempre fico com receio de, quando se trata de petições, fazer uma transformação total do documento e deixar de lado o que o cliente me envia em forma de texto. Então, muitas vezes a gente cria ainda um documento à parte, que muitas vezes é o único lido, inclusive, para que o juiz ali receba tanto o infográfico, o material de aplicação do Visual, quanto a petição tradicional. Sendo que, se a gente faz uma aplicação do Visual Law numa petição e coloca ali o endereço das páginas dos autos, já fica muito mais fácil para o juiz entender onde encontrar aquelas informações que estão na peça reduzida, né? Reduzida verbalmente com acréscimo dos elementos visuais. Então, talvez não seja necessário a gente manter o documento original só de texto, já que a gente pratica o Visual justamente a partir da percepção de que esse é um documento muito pouco lido e diante dos dados da realidade jurídica brasileira, né? De muitos processos para poucos juízes e por aí vai. Então, todos esses dados, essas ideias, essas percepções vão com esse grupo de pesquisa Visual tornar-se objetivos, dados objetivos, inclusive para a gente ampliar essa ideia e essa atuação em nome do Visual, que tem se ampliado muito. Eu vejo, como eu estava dizendo no início, né? Eu fundei a Ilustra no início desse ano. E durante a quarentena eu estava muito preocupada, porque eu estava iniciando ainda o investimento, eu estava já me preparando para sair da faculdade, estava muito preocupada de quais seriam os resultados, qual seria a implicação nessa prática trazida pela quarentena, justamente no âmbito da advocacia. E, pelo contrário, foi uma procura muito maior durante esse período e que só tende a continuar com a fidelização aí dos clientes que espera que venha, né? Então é isso.
Vamos ampliar a palavra desse grupo. Em breve fica aí a promessa de que traremos sempre resultados. A gente tem publicado muitos conteúdos também aqui em relação a isso. No perfil da Betânia também, ela comenta muito sobre a sua prática de advocacia 4.0, uma advocacia de fato transformadora e muito humanizada. Sou testemunha disso, porque Uhum. acompanho muito bem. E no meu perfil também, da @_ilustra, todos os dias tem conteúdos informativos sobre a aplicação do Visual Law, Legal Design, Advocacia 4.0 e Marketing Jurídico. Acho que ninguém mandou pergunta, né, gente? Manda pergunta pra gente. Já estou acompanhando aqui, mas eu ainda não vi mais nenhuma outra pergunta, não. Bom, mas de todo modo, a gente agradece imensamente pela companhia de vocês nessa sexta-feira. Espero de coração que isso tenha trazido conteúdos muito relevantes para vocês, que vocês sintam-se fortalecidos para inovar nessa carreira tão conservadora e tão difícil, né, com uma demanda tão grande como a advocacia. Me coloco aqui à disposição em nome da Ilustra. Sigam a gente, o nosso perfil e contem com a gente sempre para atuar na inovação jurídica a partir da comunicação desse ramo. E passo a palavra aí para a Betânia. Muito obrigada, gente, por terem participado aqui com a gente hoje dessa live. A gente está deixando, só para lembrar que a gente está deixando as lives gravadas. Se vocês não conseguiram acompanhar desde o início, vocês vão poder rever depois. Todas as nossas lives estão ficando gravadas aqui no GTV. Na semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma live com a Ana sobre Visual Law e acesso à justiça, que a gente fez algumas reflexões bem bacanas também, que é muito válido aí vocês assistirem, para quem não teve oportunidade. E é isso, gostaria muito de agradecer a oportunidade, a Júlia, da gente ter feito esse bate-papo aqui. Muito obrigada por sempre também abraçar comigo as minhas ideias, os meus projetos. Eu amo sempre essas ideias, eu tô dentro de tudo, sempre, tudo que visa para uma melhoria social aí, tamo junto. E obrigada aí todo mundo que nos assistiu. Tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana e vamos começar a próxima semana com muito mais energia para transformar o direito brasileiro. Até É isso mais, aí. gente. Até mais, Até Betânia. mais, gente. Até mais, Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.